Olá, graça e paz. É uma alegria voltar para esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar todos vocês a estarem conosco nesse instante, adorando ao Senhor, né? Mas antes dessa adoração que nós cantaremos o hino Segurança, quero ler um texto bíblico e orar. O texto bíblico está na carta de Paulo aos Efésios, que fala assim, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7, que falam: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Vamos louvar o Senhor, o hino Segurança, e logo depois estaremos orando a Deus. Vamos lá? Feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oremos. Senhor Deus bendito, Pai de infinita grandeza e glória, nós te exaltamos pela alegria, Pai, de podermos mais uma vez te adorar. Mesmo, ó Pai, nos nossos lares, mesmo, ó Pai, na nossa simplicidade, ó Pai, de nossas casas, ó Deus, no momento de tanta dificuldade que a nação tem atravessado, que o mundo, ó Pai, tem atravessado, nós ainda podemos cantar ao Senhor, cantar louvores ao Teu nome, engrandecer-te pelos grandes feitos, ó Senhor, em nossas vidas. Ó Deus eterno, que nós não venhamos a esquecer, não venhamos a nos esquecer de tanta coisa o Senhor tem feito por nós, tanta bondade do Senhor, misericórdia e graça tem sido derramada sobre nós. Ó Deus, e como povo seu, como pessoas, ó Pai, que reconheceram, ó Deus, um dia seu pecado e se renderam aos pés do Senhor, ó Deus, através do chamado do Evangelho. Nós agora, Senhor, também queremos aqui te agradecer, ó Pai,
por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Ó Deus, que o Senhor possa receber esse momento, ó Pai, de reflexão da sua palavra, momento em que estaremos juntos, ó Pai, compartilhando do seu amor, vivenciando, ó Pai, um pouco daquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Ó Deus, enquanto o mundo, ó Pai, está em crise, o mundo está, Senhor, muitas pessoas desorientadas, ó Deus, os nossos próprios políticos também, Senhor, ó Deus, não temos em quem confiar, senão no Deus dos exércitos, o Deus criador de céus e da terra. Portanto, ó Senhor, a nossa oração é para que o Senhor console nossos corações, conforte nossas vidas, ó Pai, e que diante, ó Pai, de tudo aquilo que ainda é duvidoso para nós, o Senhor possa nos dar a certeza, ó Deus, de que vivemos e nos movemos, ó Pai, e tudo que fazemos, ó Pai, é porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós. Ó Deus, receba, ó Deus, a adoração de cada um onde estiver, Senhor, no seu próprio lar, e que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento também, ó Pai, nos abençoar com essa reflexão da sua palavra, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Muito interessante saber que Deus tem cuidado de nós, né, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de lutas, né, em lutas constantes, onde nós temos tido um cenário, né, durante esses dias que temos vivido, um cenário de incerteza. Né, e diante dessa incerteza, que nós não queremos tratar, e acho que isso já está ficando enfadonho, só se fala nisso, né? Não que a gente esteja dando as costas para essas coisas todas, a gente bem conhece, bem sabe, mas nós não podemos esquecer que há um Deus que reina sobre todas as coisas. Não podemos esquecer que há um Deus que nos chamou para uma vida santa. E é sobre essa vida santa que eu quero estar compartilhando agora com você um pouco na palavra de Deus. Nós temos trabalhado há algum tempo, já há alguns meses em nossa igreja, a Igreja Batista, Herança da Graça, temos trabalhado um pouquinho, temos exposto a carta de Paulo aos Colossenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e estamos finalizando essa carta. Não finalizaremos ainda hoje, mas nós estaremos já entrando praticamente nas partes finais, onde o apóstolo Paulo aqui traz uma palavra muito interessante para nós, que é com relação à santidade, à santificação, que é integral. E que o próprio Deus faz essa obra em nós. É uma obra que, mesmo que a gente reconheça o nosso papel enquanto chamados para uma vida santa, é uma obra que ainda assim o nosso Deus, ele nos impulsiona a fazer. Porque não faríamos por nós mesmos. Não faríamos por iniciativa própria. Até o ato de nos tornar santos, é o próprio Deus que faz em nós. Então eu quero refletir com você. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. E é nesses dois versículos que nós vamos estar, então, meditando nessa noite para a glória de Deus. A nossa esperança é que o Espírito de Deus fale ao seu coração por meio dessa palavra, como tem falado para nós também. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Como bem dissemos, estamos caminhando para o final da carta. O texto fala assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Muito bom perceber que esse chamado à santidade, o chamado a uma vida santa, e não uma vida santa só em alguns aspectos, mas em toda a nossa maneira de viver, é o chamado que o próprio Deus nos traz. O apóstolo aqui, ele caminha para o final da carta, e o desejo dele agora é que Deus preserve os seus eleitos, aqueles que foram escolhidos em Cristo, que nós lemos ainda há pouco no texto de Efésios capítulo 1. Eles foram escolhidos para uma vida santa, uma vida irrepreensível. O apóstolo agora deseja que estas mesmas pessoas sejam conservadas, sejam preservadas nessa vida santa. Então, caminhando para o fim da carta, onde Paulo já traz vários conselhos, e ele se detém a partir do capítulo 4, a falar principalmente sobre uma série de preceitos que os cristãos devem viver, sobre a vida de santidade, sobre se abster do mal, sobre a volta de Cristo, a situação dos que morrem em Cristo, como ficaria a situação deles, sobre esse retorno em Cristo que ele inicia no capítulo 5 falando, e ele também traz para nós, a partir do versículo 4, a necessidade de estarmos vigilantes. Então,
vigilantes quanto à volta de Cristo. E para a volta de Cristo, o que nós temos aqui de recomendação dele é que nós sejamos mantidos irrepreensíveis, mantidos integralmente santos. Mas isso, em muitos aspectos, cabe a nós, na nossa responsabilidade pessoal, mas é uma obra que, mesmo que a gente quisesse muito fazer, não poderíamos fazer sozinhos. É Deus quem nos motiva a isso. É Ele quem nos impulsiona a fazer. Tá? Então perceba, ele fala que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Então a oração de Paulo, essa oração final, é para que esses crentes, uma vez já santificados em Cristo, eles sejam santificados na íntegra, em toda a sua maneira. E o poder para que isso aconteça é o poder do próprio Deus. É o mesmo Deus da paz, aquele em quem nós uma vez fomos justificados. Ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Esse mesmo Deus que traz essa justificação, traz essa paz, ele agora também, ele promove também essa perseverança, aquilo que nós chamamos, na doutrina reformada, na doutrina da graça, de perseverança dos santos. É o próprio Deus quem faz com que nós perseveremos. Então a santificação aqui é o resultado daquela obra que Cristo fez em nós, uma obra de apaziguar a nossa situação em relação a Deus, já que éramos pecadores e estávamos distantes de Deus, e essa obra é feita por meio de Cristo, e o convencimento do Espírito em nós. Ou seja, essa obra da santificação, ela é resultante da fé que nós tivemos em Cristo um dia, e que também não vem de nós, essa fé é um dom que Ele nos deu, em sermos agora reaproximados de Deus. Isso nos traz a paz. E Paulo fala também, ainda aos Romanos, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então não tinha nada que nos fizesse merecedores dessa morte dele por nós, nada que nos fizesse ser atraídos ao olhar de Deus. Mas ele quis fazer isso. Então, pelo fato de ele ter nos trazido agora para si, a nos restaurar nessa comunhão com o Pai, isso faz com que nós também tenhamos que viver essa vida santa, mas que não se dará se depender somente de nós. Essa obra, ela é também a obra que o Espírito quem vai nos motivar a fazer, a viver. Então, quando percebemos aqui no texto fala que o Deus da paz vos santifique integralmente, ele vai agora explicar, como se fosse um paralelismo, como acontece muito nos Salmos, ele agora passa a explicar o que é esse integralmente. Tá? Então ele fala que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis. Nós vamos falar disso já, mas só para entender um pouquinho. Essa santificação é uma correção plena de todas as nossas imperfeições, as imperfeições humanas, e que não é possível, não é somente possível em nós, como também é certa que Deus fará. Olha só o versículo 24. Aquele que chama é fiel, e ele vai fazer isso. Então percebam que não é algo que é uma possibilidade remota que de repente pode não dar certo, não é algo que a gente pode esperar, mas pode vir a falhar, mas é algo que não somente é possível Deus fazer em nós, como é certo, Ele vai fazer, tem feito e vai completar. Então Deus é fiel para completar essa obra. No versículo 24 já diz isso, Ele vai fazer, E a gente deve também considerar um elemento tempo. À medida que o tempo está passando, Deus vai trabalhando em nós. Se antes nós somos um pouco mais impacientes, com o passar do tempo Deus vai refinando-nos. Se alguma coisa estava faltando em nós, éramos um pouco talvez ainda infantis com relação à palavra, ao conhecimento da palavra, com o tempo Deus também vai aperfeiçoando isso em nós. A obra da salvação, ela já iniciada em nós, ela também tende a ser aperfeiçoada em nossas vidas. Então a perfeição final só se dará no momento em que Cristo nos tirar daqui, no momento em que Cristo vier em sua glória. E é isso que o apóstolo também fala aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la, há de terminá-la até o dia de Cristo. Então percebam que esse processo inteiro Deus está promovendo em nós. Esse aperfeiçoamento inteiro Cristo está fazendo em nós. Então é uma obra que em muito, ou para dizer completamente, depende
do Espírito de Deus agir em nossas vidas. Então, perceba que ele começa falando que o próprio Deus da paz vos santifique. Não é? Uma vez que nós fomos chamados à santidade, se o próprio Deus não nos mantiver ali, temos a tendência de fugir. É Deus quem nos mantém no caminho. É como se fosse uma rota traçada, né? E essa rota traçada a gente tem que atingir o nosso objetivo. Mas nós temos as nossas próprias tendências a nos desviar. Deus faz a correção da rota, nos coloca no caminho de novo. E assim Ele vai nos guiando. Quando fala de espírito, corpo e alma, não está falando aqui o espírito, alma e corpo, não está aqui se tratando de que o ser humano é composto dessa tricotomia, não estamos discutindo se é tricotomia ou se é dicotomia, tá? Mas o que está sendo colocado em xeque aqui é a integridade do ser humano, é a integralidade do ser humano. Tá? Isso não significa, esse texto não está sendo usado para reafirmar que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Tá? Esse emprego de 3 vezes aqui no caráter significa o total dessa perfeição que há de nos atingir. Corpo e alma aqui podem ser empregados, e acredito que nesse texto também, assim como em outros, principalmente o texto de Hebreus 4:12 também, quando fala que a espada, a palavra é como uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir, e ela ali é capaz de dividir alma e espírito. E eu acredito que nos 2 textos, o que esteja aqui em evidência é que corpo e alma são coisas indivisíveis, e no texto de Hebreus aparece como se Deus fosse capaz de dividi-la pela palavra. Mas o que nos parece aqui é que essa tricotomia que eles fazem menção aqui não é esse elemento que compõe a espiritualidade de uma pessoa, como também a psicologia vai dizer, tá? Mas é uma forma de dizer toda a nossa vida. Nós, na integridade enquanto ser. Tá? Então, praticamente espírito e alma aqui, nesse contexto, são sinônimos, tá? Porque representam um elemento espiritual que compõe uma pessoa. Então, quando os termos aparecem juntos, por exemplo, é difícil encontrar uma diferença em significado. Tá? Mesmo que as pessoas que pensam ou entendem que há uma tricotomia, é difícil estabelecer essa diferença entre corpo e espírito, entre alma e espírito. Tá? Corpo e alma dá para discernir, corpo e espírito dá para discernir, né? Aquilo que é matéria, aquilo que é espiritual, mas alma e espírito não necessariamente. Então, no meu entendimento e de acordo com o que o texto parece nos mostrar, está dizendo que é a integração, a integridade de um ser humano. E uma boa comparação para isso é o texto de Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 30, mostra uma quádrupla, não é tripla agora, nem dupla, mas uma quádrupla representação entre coração, alma, entendimento e força. Tudo isso aí para dizer apenas uma coisa: o ser humano inteiro. Olha o que diz o texto de Mateus 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Percebe que tudo isso aqui é para falar da totalidade de um ser humano. E principalmente quando ele ama a Deus e ao teu próximo, o teu Deus principalmente dessa maneira, com todas essas funções, com todas essas faculdades, né, que o ser humano tem. Tá? Então, coração, alma, entendimento, força, tudo é uma forma de dizer ou colocar ênfase na integridade de um ser humano. Também esse texto ele aparece também muito parecido em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que fala praticamente a mesma coisa. Ele fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, que aparecem 3 vezes. Então percebam que o texto está dizendo que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, né? Ou seja, que todo o seu espírito, alma, corpo sejam mantidos irrepreensíveis. A santificação faz nos levar também à irrepreensibilidade. Olha o que diz o texto que nós já lemos no início, de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante Ele. Percebam que a santidade leva-nos também à irrepreensibilidade. Quando somos santos, como vivemos uma vida santa, não a nossa moda, mas a moda do Deus que nos chama para a santidade, como aparece várias vezes em Levítico, sede santo porque eu sou santo, como o apóstolo Pedro fala, sede santo em toda a vossa maneira de ver. Então, essa forma, quando é feita a moda de Deus, isso leva a uma também irrepreensibilidade, ou seja, nos tornamos também irrepreensíveis diante de Deus. E principalmente aqui o que está em foco é na vinda do Senhor. Porque é na vinda do Senhor que todos vão de ser julgados. É na vinda do Senhor que o galardão há de ser dado a cada um. É na vinda do Senhor que nós mesmos estaremos diante do Senhor, ou apresentando as nossas obras, ou estaremos de mãos vazias. É na vinda do Senhor que todas as obras serão julgadas, e se for de palha, feno, madeira, ferro, isso tudo vai ser o fogo que vai dizer. É a justiça de Deus quem vai determinar como que será. Então, é na vinda do Senhor e é diante dessa expectativa, essa perspectiva de vida, de vinda do Senhor, que nós também temos que viver essa vida santa. Eu tenho que viver a vida santa, e você também, como chamado de Deus para isso, um crente de Cristo Jesus, enquanto estamos aqui. Depois que Cristo vier, isso não mais será necessário, nem mais possível, né? Ou seja, a santidade no céu será contínua, mas a gente viver essa vida de irrepreensibilidade é só enquanto nós estamos aqui, enquanto Cristo não volta. Depois que Ele vier, quem foi, foi, e quem não foi, vai ficar. Então nós precisamos estar prontos, sermos encontrados prontos no momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, essa irrepreensibilidade aqui, ela está diretamente ligada à vinda de Cristo, que para nós vai ser o fim de uma peregrinação na terra. Todo cristão, e o cristão que tem o seu foco naquilo que são as promessas de Deus para nós, a promessa de novos céus e nova terra, ele entende que ele é nessa vida, nesse mundo, um peregrino. Nós peregrinamos nessa terra. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. O próprio Jesus fala em sua oração, lá em João capítulo 17, para que o Deus Pai nos conceda alegria, nos abençoe, porque nós estamos no mundo, Ele ora por nós, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Então essa vida que nós vivemos aqui é uma vida de peregrinação. Então aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus, né, eles então agora viverão diante da vinda de Cristo um momento diferenciado com o Senhor. E aqui então faz-nos lembrar também aquela passagem das virgens prudentes que tinham o seu óleo para a sua lamparina no momento em que o noivo chegou. Está registrado lá em Mateus 25, versículos de 1 a 13. Então, é dessa maneira que nós precisamos viver. Estarmos prontos, estarmos preparados, estarmos de forma irrepreensível. Aquelas que foram prudentes, quando o noivo veio, elas foram como ele diz lá na parábola, né? Mas as que foram insensatas, foram loucas, algumas versões falam loucas, né? Que significa insensata, ou desprovidas, ou aquelas que não fizeram caso, essas deixaram de desfrutar das bodas do Cordeiro. E quão maravilhoso será para nós estarmos nas bodas do Cordeiro, né? Como será maravilhoso estarmos lá desfrutando aquele culto no céu que Apocalipse capítulo 4 e 5 mostram para nós. Será uma bênção. Então, mas para isso, precisamos ser e estar irrepreensíveis, estar integralmente santificado, estar integralmente mantido irrepreensíveis no momento da vinda do Senhor. Eu tenho que estar pronto hoje? Sim. Mas se Cristo não vier hoje, eu tenho que estar pronto amanhã. Eu tenho que estar pronto a cada dia. Eu devo viver a cada dia como se Cristo viesse daqui a alguns instantes. Tá? Como se ele viesse ainda hoje mesmo. E independente dele vir ou não, ele pode me chamar. E pode te chamar também. Pode chamar a cada um de nós. E estamos prontos para isso? A palavra nos recomenda que estejamos assim. Mais do que isso, a palavra diz que Deus tem feito isso com aqueles a quem Ele chamou. Então, indo para o versículo 24, que é a continuidade, o texto diz que aquele que vos chama, que é o próprio Deus, que aparece no versículo 23, é fiel. Olha que coisa maravilhosa. Não é por conta da nossa fidelidade, tá, que essa irrepreensibilidade e essa santidade integral estará nos completando, né? Mas é por causa da fidelidade dele. Aquele que chama, ele nos chamou, e o fato de nos chamar
Ele faz agora com que nós sejamos mantidos no caminho. É Ele que vai fazer com que nós permaneçamos da forma como Ele quer para nós. Então, Deus nos chamou e está chamando por meio da sua palavra. A cada dia o Senhor nos chama por meio da sua palavra. Quer as situações, as circunstâncias em nossa volta estejam caminhando favoravelmente ou não, quer as circunstâncias pareçam duvidosas ou não, tempos de bonança, tempos de crise, a gente precisa estar sempre se voltando para a palavra. É por meio da palavra que nós somos mantidos de pé. É por meio da palavra que nós somos alimentados a cada dia. Não é o que o noticiário me diz todo dia que vai alimentar a minha fé. Não é o que o noticiário me diz todo dia que vai me fazer ser mais firme como cristão. Mas é o que a palavra traz para mim. Aí, diante dessas situações todas, nós também acabamos nos sentindo revestidos, fortalecidos, nos sentimos reanimados para vivermos a cada dia. Tá? Então, a iniciativa é de Deus. A iniciativa aqui é dele, foi ele que nos chamou. É a mesma coisa de você olhar para o Gênesis e perceber que quando Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus. Mas não foi Adão que voltou à presença de Deus. Foi Deus que fez questão de buscá-lo. Foi Deus que fez questão de chamá-lo. Quando você olha também para o texto que fala da ovelha perdida, você vê que é o pastor que vai buscar a ovelha perdida. Não é ela que volta por conta própria. Ela está perdida. Ela necessita de que alguém vá e resgate. Necessita que alguém tome a iniciativa. A iniciativa, nesse caso, é de Deus. É Deus quem tem nos feito viver, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, é por causa do chamado divino a nós, por meio do Evangelho, nós podemos ter a certeza de que Ele nos elegeu, nos escolheu para a salvação. E eu gostaria de ler um texto com você, que é um texto que eu amo muito e que normalmente eu utilizo para embasar até mesmo meu coração quando estou enfraquecido, minha vida quando eu estou enfraquecido, que é o texto de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, e a gente pode ler do versículo 28 até o versículo 30, e o versículo 28 fala, inclusive, das circunstâncias que nós vivemos, das circunstâncias à nossa volta, todas as coisas, quer sejam boas do nosso ponto de vista, quer sejam más, quer sejam circunstâncias que nós nos alegremos com ela, quer circunstâncias que nos entristeçam, todas as coisas, se vêm da parte de Deus para aqueles que o amam, está cumprindo o propósito dele. Então, versículo 28 a 30, Romanos 8, fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Percebam? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito ou de acordo com o seu decreto. Tá? Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam que ele nos conheceu, nos predestinou para um propósito. O propósito é qual? Sermos da mesma imagem de que Cristo é. E aqui é como se Cristo fosse o nosso irmão mais velho, primogênito, né? E olha o versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou, por meio da fé. E aos que justificou, também glorificou. Quer certeza maior do que essa? Quer fidelidade maior do que essa da parte de Deus, que não só inicia o processo, mas que termina? Quantos projetos você já começou e não terminou? Quantos planejamentos você já iniciou e não terminou? Quantas coisas você se propôs a fazer e não concluiu, não chegou nem a metade? Normalmente a gente faz isso muito no início do ano. Nesse ano, se Deus quiser, eu vou retomar a minha rotina. Eu vou fazer a dieta que eu tanto necessito por causa da minha saúde. Vou estar um pouco mais atento aos meus filhos, dar mais atenção ao meu marido, dar mais atenção à minha esposa, dar mais atenção à minha casa. E quantas vezes nós nos perdemos ainda no início do ano, já começando com a dieta que vai embora já de 31 para 1º, né? Normalmente a gente acaba já nesses primeiros dias fazendo isso. Depois fala assim, não, isso aqui é hoje pode, depois a gente começa. Mas muitas vezes nós perdemos o nosso foco em Cristo. Deus não é assim. A fidelidade de Deus garante que eles
os crentes que foram chamados por Deus, que Paulo fala aos Tessalonicenses, no versículo 23, esses que foram chamados por Deus para uma vida de santidade integral, a fidelidade de Deus garante que eles serão conservados irrepreensíveis até a volta de Cristo. De novo, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina falando que aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Quantas vezes nós temos abandonado as coisas pelo caminho, mas Deus tem cuidado de nós. Quantas vezes a gente tem desanimado, nosso ânimo tem parecido acabar, né? Parece que o pique acaba no meio do caminho, e Deus nos renova. Por quê? Porque é Ele quem nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele cuida de nós. Gostaria de deixar um pequeno relato para você aqui com relação ao assunto da perseverança dos santos, que a Confissão de Fé Batista de 1689 traz para nós. E é exatamente sobre esses pontos que nós estamos falando. O primeiro ponto da Confissão fala assim: os que Deus aceitou no amado, ou seja, em Cristo, aqueles que foram chamados eficazmente, ou seja, que foram chamados e vieram à fé, e santificados por seu Espírito, e receberam a fé preciosa, que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente, nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e Ele continuamente gera e nutre deles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as outras graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental que estão firmados pela fé. Perceba, é isso que Cristo nos chama a viver, é isso que a palavra nos conclama, esse é o desejo do apóstolo Paulo no final dessa carta, caminhando já para as últimas partes da saudação e bênção. Ele deseja que esses crentes da igreja de Tessalônica, e eu desejo que nós, hoje, da igreja atual, da Igreja Batista Esperança da Graça, e tantos outros irmãos que estão nos ouvindo, que já vieram à fé em Cristo, permaneçam nesse processo de santificação que o próprio Deus é quem nutre em nós. Um detalhe curioso, que se você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 e 2, você percebe que não foi só um chamado à santificação, mas também para sermos santos. Olha o que diz versículos 1 e 2 de 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba que não é só um chamado para a santificação, é um chamado para a santificação, mas um chamado também para ser santo. Parece redundante? Vamos explicar. É algo que Deus nos chama a ser, mas nos chama a viver o tempo inteiro também. Fomos chamados para ser santos, mas não adianta eu ser santo, como eu disse no início, se eu estou me desviando a cada dia. Eu fui separado para ser mantido de forma separada. Assim que Deus faz conosco. As pessoas que nesse momento têm sido detectadas ou suspeitas, né, desse vírus que tem atormentado o mundo, né, essas pessoas elas acabam sendo separadas, isoladas. Para quê? Para estarem no processo de verificação, né, durante um período, para ver se o vírus evolui ou não. Elas são separadas. E se elas saem desse isolamento, elas acabam quebrando, então o vírus acaba repassando. O crente foi chamado para viver separado do mundo. Cristo nos separou, mas não é para a gente voltar lá de vez em quando. Nos separou para a gente viver separado desse mundo. Nós não somos desse mundo, não vivemos para esse mundo. Esse mundo não é o nosso destino final. Nosso destino final é o novo céu e a nova terra que Cristo promete para nós.
em Cristo Jesus e para todo aquele que crê. E se porventura você está nos assistindo e ainda não creu em Jesus Cristo, é necessário que nesse momento de crise você avalie. Nenhum de nós pode assegurar que vai continuar vivendo, ou que não vai ser atingido pelo vírus, ou que não vai morrer nesse período, e ainda que não seja por esse. Outros motivos mais, outras situações nos levam também à morte, e a morte, ela entrou na vida do ser humano a partir do pecado, ainda lá no Éden. Mas em Cristo Jesus, né, o ser humano é chamado à salvação, e ainda lá no Éden, o provedor dessa salvação já é anunciado. Que você possa também se arrepender e crer em Jesus Cristo para viver essa vida santa, essa vida separada, essa vida que, dentro dos propósitos de Deus, seja uma vida que te leve a um processo de santificação diário e cada vez mais crescente. Uma santificação positiva, como diz Lloyd Jones. Uma santificação que a cada dia você vai agregando valor, fé a essa santificação. Que Deus assim possa nos abençoar, que você possa estar sendo abençoado pela palavra de Deus, tá? Não por mim, porque eu também sou falho, né? Sou alguém que carece muito das orações, inclusive orem por mim também, né? Orem por todos nós, orem pela igreja, orem uns pelos outros. Não se esqueçam de adorar ao Senhor. Quer você esteja nesse momento em sua casa, em sua família, no seu lar, quer você esteja de repente em algum momento também distante ou trabalhando, que você não se esqueça de orar. Oremos uns pelos outros. Que Deus possa nos abençoar, nos manter vivos integralmente até que Ele venha nos buscar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Te louvamos por cada irmão, ó Deus, que está nos assistindo também nesse instante. Agradecemos, ó Deus, porque eles, ó Deus, têm sido motivados pela sua palavra a viver essa vida santa que o Senhor chamou a viver, mas que eles possam entender também, ó Pai, que a nossa parte, nós também temos, ó Deus, que nos envolver nesse processo que o Senhor tem já iniciado em nós. A obra que o Senhor tem iniciado em nós, ó Pai, nós temos a certeza que o Senhor vai cumprir. Ó Deus, que nós possamos viver a cada dia na esperança de sermos achados, encontrados, irrepreensíveis e santos diante do Senhor no momento da sua vinda. Essa é a nossa oração, a nossa súplica. Oramos, Senhor, também por aqueles que estão, Senhor, nesse momento, ó Pai, vivendo esse quadro de epidemiologia, ó Pai, estão afetados, ó Deus, por essa doença. Que o Senhor possa, Deus, estar dando alívio, a cura, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, prover, Senhor, para eles a medicação, o acesso à saúde, que já é tão precária, Deus, em nosso país, em nosso estado, mas que possa, Senhor, também, ó Deus, estar o Senhor agindo nessas vidas. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, desse mal. Ó Deus, a cada dia temos notícias, ó Pai. Ó Deus, notícias em nossos bairros, nossas ruas, nossa região, que nos deixam entristecidos. Ó Deus, mas que o Senhor possa estar atuando. Só o Senhor, ó Pai, pode, ó Deus, no momento desses, trazer esperança a cada um de nós. É só no Senhor que está a nossa confiança, ó Pai. Ó Deus, é só em Ti que nós depositamos todo o nosso ser. Toda a nossa vida, Pai, integralmente pertence ao Senhor. Portanto, ó Deus, que nesse momento o Senhor possa estar, ó Deus, guardando os corações, santificando as vidas, ó Pai, trazendo a fé àqueles que não creem no Senhor ainda, ó Deus, fazendo, ó Pai, inclusive, ó Deus, através desse vírus, ó Pai, que manifesta já a grandeza do Senhor, ó Pai, e a impotência humana diante de um vírus tão pequeno e microscópico, ó Pai, mas que o Senhor possa trazer as pessoas ao arrependimento e à fé em Ti. Essa é a nossa oração, o nosso clamor. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, o dia de amanhã, a semana de cada um, aos que vão trabalhar, ó Pai, porque não podem deixar de trabalhar, ó Deus, aos que têm estado em casa, que o Senhor possa também guardar. Abençoa o nosso país, o governo, ó Pai, a política, ó Pai, a economia, e que tudo, ó Pai, nós bem sabemos que nada acontece, ó Deus, sem a permissão do Senhor, mas, ó Deus, que o Senhor possa trazer-nos, ó Deus, ó Pai, a possibilidade, o vislumbre, ó Pai, de algo melhor nos dias vindouros, ó Deus. Essa é a nossa oração, a nossa súplica em Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar cada um. Obrigado por terem participado, obrigado por estarem atentos e atentas, né? Por terem nos acompanhado nesse momento, onde nós não podemos nos reunir nas igrejas, mas que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Que não deixemos de louvar, adorar ao Senhor, cultuar a Deus, aonde estivermos. E que Deus possa assim nos abençoar para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima.